É nesse ponto que eu acredito que, a olhar o caso brasileiro, né, fazer uma análise sociocultural brasileira em profundidade é muito importante para a gente entender a recepção de tudo isso. É muito importante a gente destacar que o Brasil, dos anos 90 e 2000, era um país religiosamente convulsionado, pessoal. Mas essa formulação é abreviada demais, eu diria, para a gente entender o porquê o movimento de crescimento de igrejas encontrou solo tão fértil no Brasil e por que o adventismo brasileiro não conseguiu se proteger plenamente desse caldo. É preciso a gente ir mais fundo nas condições sociológicas que prepararam o terreno. Não para fazer um determinismo sociológico, pelo amor de Deus aqui, pessoal, mas para a gente entender por que importações culturais específicas pegaram tão rápido no Brasil. E eu quero fazer isso aqui por etapas, tá? A primeira coisa aqui a se entender é a velocidade espantosa da urbanização brasileira. Em 1940, por exemplo, segundo os dados do IBGE, apenas 31% dos brasileiros, 31% vivia em cidades, pessoal. 69% viviam no meio rural. Em 1980, em 40 anos basicamente, a situação tinha completamente se invertido. 67,5% viviam em cidades e somente 32,5% viviam na zona rural. Em 1991, a população urbana ultrapassava 77% do Brasil. Em 2000, atingia mais de 81%. Em 2010, chegava a mais de 84,3%. Ou seja, em 40 anos o Brasil triplicou de população total, mas multiplicou a população urbana por 7 vezes. Pense no que essa estatística significa em termos de experiência humana, pessoal. É muita coisa envolvida aqui. Significa que dezenas de milhões de brasileiros, em uma única geração, deixaram comunidades rurais com suas redes de parentesco, com sua vizinhança, né, com a sua sociabilidade religiosa tradicional, com as suas festas de padroeiro, com as suas procissões, com seus mutirões. Eles foram morar em periferias metropolitanas anônimas, sem capital social nenhum, sem rede de apoio, sem identidade comunitária herdada. As pessoas que migraram de um vilarejo lá do Ceará para a zona leste de São Paulo, ou mesmo de um sítio do Pernambuco para a Baixada Fluminense, ou de uma fazenda em Goiás para o entorno de Brasília, pessoal, essas pessoas perderam de uma só vez praticamente tudo que era e estava em suas vidas. E elas precisavam reconstruir tudo a partir do zero, incluindo a comunidade religiosa. E esse vácuo aqui é decisivo porque a igreja em sociedades onde as comunidades naturais funcionam, ela é apenas mais uma dimensão da vida social. Agora, em sociedades onde as comunidades naturais elas foram desfeitas pela urbanização acelerada, a igreja pode se tornar a única comunidade real dessas pessoas. E quando isso acontece, ela é demandada a oferecer muito mais do que a doutrina e o culto, pessoal. Ela é demandada a oferecer pertencimento, é demandada para oferecer identidade, rede de proteção, de lazer, de formação dos filhos, de oportunidades econômicas. Tudo isso ela pode oferecer com fidelidade evangélica, claro que sim, mas o vácuo cria uma vulnerabilidade, porque torna a igreja, especialmente em segmentos pentecostais, em um substituto funcional de tudo que se perdeu. E onde há substituição funcional, aí também, escute, aí há mercado, pessoal. E onde há mercado, há concorrência. E onde há concorrência, há técnica de captura. A segunda coisa muito importante a se entender aqui é a herança do catolicismo popular brasileiro, que basicamente treinou o imaginário religioso nacional por 4 séculos antes da chegada da Reforma Protestante. O catolicismo brasileiro, como mostraram vários estudiosos, e eu posso colocar a foto de alguns desses estudos religiosos, como Pedro Ribeiro, como a Alba Zaluar, por exemplo, eles trabalharam bastante esses elementos. Tudo isso eles mostram que a religiosidade operou tradicionalmente numa lógica de transação votiva. O fiel traz uma promessa ao santo e o santo, ao entendê-lo, recebe o pagamento, né? Aí vem uma vela, uma romaria, né? Um ex-voto, uma mortalha. No catolicismo popular brasileiro, ela se desenvolveu em forma altamente individualista, transacional e desconectada da disciplina sacramental da igreja institucional. O brasileiro médio ele aprendeu por séculos a se relacionar com o sagrado em termos de troca, pessoal. Eu faço algo e então ele faz algo por mim. Eu pago e ele entrega. E quando esse imaginário votivo ele é transferido para o cristianismo evangélico, especialmente em sua forma neopentecostal,
ele se converte facilmente em teologia da prosperidade. A lógica é a mesma, pessoal. Você dá a oferta, Deus dá a bênção. Você paga o dízimo, Deus abre as comportas do céu. Você faz a campanha e Deus realiza o milagre. A teologia da prosperidade aqui, pessoal, no Brasil, ela não foi, escute isso, ela não foi uma importação estrangeira que substituiu uma teologia local. Foi a continuação adaptada de um imaginário religioso popular profundamente enraizado. Quando você pega Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago e tantos outros, eles não inventaram nada. Eles apenas verbalizaram, sim, com vocabulário pentecostal, o que o brasileiro médio já fazia há 400 anos no terreiro, na capela, na romaria. Faz sentido? Aí você tem uma terceira coisa a se entender, muito importante aqui, que é a estrutura coronelista da política brasileira e em sua relação aí com a liderança religiosa. Isso é muito importante. Eu já falei isso em outros episódios de Sérgio Buarque de Holanda, quando ele fala sobre as raízes do Brasil. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Raimundo Faoro. Ele tem um livro que fala sobre os donos do poder. Escreveu isso em 1858, pessoal. E o Roberto da Mata, que eu já citei também aqui em seus estudos sobre a casa e a rua, eles descreveram com precisão como o brasileiro tradicional se relaciona com a autoridade pública. E aqui vale notar porque a igreja não está imune a isso. E eu vejo isso claramente. A autoridade legítima no imaginário coronelista ela é pessoal, paternal, hierárquica e protetora. Você obedece o coronel não porque ele represente uma estrutura legal abstrata, mas porque ele é o seu protetor, ele é o seu padrinho, ele é o seu provedor. A obediência é uma relação afetiva, não institucional. E a contrapartida é a proteção. O coronel cuida dos seus, tá? Isso é tão forte, pessoal, porque, não, você não pode falar isso. Peraí, você quer pro bem institucional ou porque machuca o eguinho de A, de B, de C? Isso aqui é pro bem da igreja, pro maior clareza e reavivamento daquilo que nós somos como composição, como vida, como DNA, ou porque isso desafia o status quo do tipo coronel que está ali instalado? Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Quando esse imaginário do coronel, tá? Ele é transferido para a liderança religiosa, ele produz exatamente o tipo de pastor líder que dominou o cenário evangélico brasileiro no final do século XX. Aí você tem os bispos, os apóstolos, né? A maioria deles, eles agem como, o evangelista, como esse coronel religioso. Você não obedece a eles porque eles representam uma estrutura denominacional. Você obedece porque eles são seus protetores espirituais, seus pais na fé, seus mediadores do milagre. E quando essa lógica coronelista se encontra com a teologia da prosperidade votiva e com o vácuo comunitário da urbanização acelerada, você tem aí a tempestade perfeita para o crescimento explosivo do neopentecostalismo brasileiro nas décadas de 1980 e 1990. A quarta coisa a se entender é o impacto cultural da televisão aberta brasileira como formadora do imaginário religioso. Acredite nisso. Diferente dos Estados Unidos aqui, por exemplo, onde a televisão religiosa sempre foi um nicho de cabo segmentado, no Brasil, a televisão religiosa entrou na grade da TV aberta de massa, pessoal. A Igreja Universal, por exemplo, adquiriu a Rede Record em 1989. A Igreja Internacional da Graça opera horários nobres na Bandeirantes e na CNT. A comunidade Sara Nossa Terra, Renascer em Cristo e tantas outras ocuparam horários eclesiásticos televisivos. Isso significa que o brasileiro médio, durante as décadas de 1990 e 2000, foi continuamente exposto a um modelo de pastor performático, carismático e centralizado. Não como exceção, tá, pessoal? Mas como norma televisiva. E o efeito sobre a expectativa pastoral foi devastador. Mesmo um membro de uma igreja adventista pequena, em uma cidade do interior, ao ligar a televisão ali, num dia ali, seja num domingo, qualquer dia, via o Macedo, o Soares e o Valadão, e sem perceber, ia internalizando um modelo de pastor performático. Quando ele voltasse ao culto adventista na semana seguinte, a sua expectativa subliminar tinha sido reformatada. O pastor adventista parecia, em comparação com eles, monótono, lento, técnico, distante, não porque o pastor adventista fosse inferior, mas porque ele estava sendo medido por uma régua que vinha de outro paradigma eclesial. E os pastores adventistas mais novos, vendo essa expectativa, começaram a ajustar-se a ela. E aí começaram a pregar de um modo muito mais performático. Há pessoas que, para falar, eles mudam o timbre de voz, eles têm um jeito de falar que não é o natural. É performance, pessoal.
Tá? Ele começou a fazer apelos muito mais emocionais, a organizar cultos muito mais teatrais, a imitar, sem saber, o coronelismo religioso televisivo. A quinta coisa, ao meu ver, para a gente entender esse caldo brasileiro, essa recepção brasileira, é a estabilização macroeconômica brasileira a partir do Plano Real. Sim, isso é muito importante, em julho de 1994. E aí você tem também a entrada da chamada classe C no consumo de massa, né? Em 1993, antes do real, a hiperinflação destruía, gente, o poder de compra em ciclos mensais e a classe média baixa vivia insegurança financeira permanente. Em 1995, com a estabilização monetária, milhões de brasileiros descobriram pela primeira vez em suas vidas que eles podiam, de certa maneira, planejar o consumo. Ele podia, por exemplo, comprar uma geladeira em prestações fixas, podia ir ao supermercado e saber o preço da prateleira mesmo, eles podiam economizar e comprar uma televisão maior. A entrada da classe C no consumo, ampliada pelos governos a partir de 2003, transformou o Brasil em uma sociedade de consumo de massa pela primeira vez na história. E o consumo de massa traz consigo um imaginário, tá, pessoal? É o imaginário da escolha como direito, o imaginário da satisfação imediata como expectativa, o imaginário da experiência personalizada como padrão e o imaginário também da troca cliente-fornecedor como modelo de relacionamento institucional. Quando esse imaginário do consumidor brasileiro emerge, disciplinado pela televisão, validado pelo poder de compra novo, expressivo aí pela primeira vez de uma agência econômica real, isso também chega à igreja. Ela transforma a igreja, sem que ninguém muitas vezes precise tomar uma decisão consciente nessa direção. A igreja começa a ser avaliada pelo consumidor. O pastor é avaliado pelo consumidor. A doutrina é avaliada pelo consumidor. E o consumidor escolhe, ele troca, ele migra, ele exige. A circulação interdenominacional de membros, você vai ver que isso se torna forte. Fenômenos bem documentados nas pesquisas religiosas brasileiras do início do século XXI é a expressão sociológica dessa transformação, pessoal. A sexta coisa, ao meu ver, para a gente entender também, e esta talvez a mais delicada, é a precariedade da formação teológica pastoral no pentecostalismo brasileiro até pelo menos os anos 2000. A maioria dos pastores das igrejas neopentecostais brasileiras não tinham, naquele período, formação teológica formal sistemática. Eram pessoas vocacionalmente sinceras, frequentemente administrativamente competentes, mas operavam sem um filtro de uma formação que tivesse lido, dentro desse contexto evangélico, Atanásio, Agostinho, Lutero, Armínio, Calvino, Wesley, Owen, Edwards, Spurgeon, Bavinck, tá? Karl Barth, Bonhoeffer, Leslie Newbigin. Aliás, eu tenho livros aqui fantásticos do Leslie Newbigin. E eu acredito que nem alguns pastores adventistas nunca leram Leslie Newbigin. Deveria ler. Ele foi quem cunhou o termo missional, tá? Para quem não sabe, ele que cunhou, ele foi missionário na Índia, foi mandado da Inglaterra para a Índia. E quando chegou lá, fez o trabalho. E quando voltou para a Inglaterra, ele encontrou a Inglaterra mais secularizada do que os indianos, que era o seu alvo. E daí ele falou, olha, vocês me mandaram como missionário transcultural, mas vocês esqueceram de ser missionários aqui no seu contexto. Então, para separar a confusão de que missionário era somente quem cruzava o oceano, ele cunhou o termo, vocês precisam ser missionais em seu contexto. Em outras palavras, vocês precisam ser o missionário transcultural na sua vizinhança. Esse é o significado do termo missional, para quem não conhece. E foi Leslie Newbigin que cunhou esse termo. Mas quantos conhecem? Quantos leram essas pessoas? Eu estou falando aqui isso dentro do contexto deles mesmos. E eu li. Todas essas pessoas aí eu li. Tá? Mas esse contexto, sem filtro, sem uma leitura, sem uma fundamentação, eles ficaram vulneráveis às importações americanas não filtradas. E quando veio aí Bill Hybels, quando veio Rick Warren, Bill Hu, John Maxwell, tá? Bob Buford, eles foram traduzidos, todos esses foram traduzidos no Brasil aí pelos anos 90. Esses livros se tornaram para muitos pastores brasileiros a primeira teologia sistemática sobre igreja e liderança que eles leram, pessoal. É isso, sem filtro eclesiológico substancial. E aí você adota todo esse movimento facilmente. O Brasil adotou esse movimento muito facilmente, tá? Então aí eles começaram a ler esse pessoal todo aí. McGravan, Rick Warren, Bill Hybels, todo esse pessoal. John Maxwell, uau! John Maxwell
top 10 da liderança, né? Mas está dentro desse movimento. E essa teologia, como eu já argumentei, ela vinha com pressupostos consumeristas implícitos, que a maioria dessa geração pastoral não tinha ferramenta crítica para perceber, eu acredito, tá? A não ser que transcendesse o seu contexto imediato, né? Porque não havia pessoas fazendo esse tipo de crítica tão assertiva, não crítica destrutiva, eu estou me referindo aqui. Eu lembro, por exemplo, em 2003, quando eu fui campeão da jornada bíblica de todo o seminário de teologia, eu ganhei o prêmio, um livro. Poxa, eu fui campeão de uma jornada bíblica e ganhei esse livro aqui, ó. O livro Uma Igreja com Propósito, do Rick Warren. Uma jornada bíblica que eu apresentei um trabalho na área de teologia bíblica e eu ganhei um livro que era da área prática, que era do best-seller da época. Rick Warren, Uma Igreja com Propósito, né? Eu ganhei esse, Uma Igreja com Propósito, e ganhei esse, o Desenvolvimento Natural da Igreja. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, prêmio de campeão da jornada bíblica de 2004, 2003 e 2004, 28 de 4 de 2004, UNASP, Campus 2. Desenvolvimento Natural da Igreja. Esses foram os livros que eu ganhei de presente, né? Mais tarde, o professor Marcelo Dias iria trazer esse livro como parte da leitura de uma das disciplinas que ele estava acabando de chegar da Andrews, e esse era o tema da discussão também na Andrews. Então, esse panorama todo, né? Urbanização vertiginosa, herança votiva católica, coronelismo religioso, televisão aberta como formadora de imaginário, ascensão da classe C consumidora, além da precariedade da formação teológica, explica porque o Brasil, né, ele absorveu o movimento de crescimento de igreja norte-americano com uma avidez peculiar. Não porque os brasileiros sejam particularmente ingênuos, pessoal, por favor, mas porque o solo brasileiro estava extraordinariamente preparado para o tipo de pragmatismo missionário consumerista que Pasadena, com Fuller, com Chicago, com Willow Creek, com Orange County, ali de Saddleback, tá? Eles estavam exportando. E agora vem a pergunta adventista, que é o nosso contexto aqui. Por que o adventismo brasileiro, apesar de uma rede de instituições educacionais sólidas, como o SALT de Engenheiro Coelho, o SALT naquela época do IAN, né, com formação superior teológica, com seminários de pós-graduação no SALT, por que não conseguiu proteger plenamente esse caldo? Por que os pastores adventistas brasileiros com diploma de teologia foram lendo Bill Hybels e Rick Warren, Joel Kominski, Ralph Nabel, junto com seus leigos, principalmente do movimento de igreja em células, isso via de talagada para os membros, David Beckham, né? E eles não tinham toda essa dimensão que eu estou explicando aqui para vocês. Mas eu posso oferecer algumas hipóteses aqui honestas, que eu acredito, são hipóteses, tá? Primeiro porque a teologia adventista brasileira, historicamente, se concentrou mais na questão da doutrina, as 28 crenças fundamentais. A gente sempre se concentrou mais no santuário, no sábado, no estudo dos mortos, na segunda vinda, no dom profético, do que em eclesiologia missionária, do que em missiologia e teologia de liderança. A gente não focou nessas partes. Pode olhar na grade do seminário se isso está. Se isso está hoje, aleluia, glória a Deus. Olha o número de doutores que a gente tem em missiologia no Brasil. Doutores em missiologia, quantos? Quem é especializado em eclesiologia na nossa igreja? Essa série aqui, pessoal, é uma fração do que é eclesiologia adventista. É uma fração. Não dá para vencer tudo aqui. Mas ninguém nunca se aventurou a fazer algo assim, né? Eu tenho ouvido de muitos colegas, inclusive acadêmicos, que isso é completamente novo no contexto brasileiro. Por isso que para muitos aqui, isso aqui é aterrorizante, né? Nós formamos estudantes de teologia para defender as doutrinas com bravura. Nós não treinamos pastores em eclesiologia comparativa, nós não treinamos pastores para serem treinadores de anciãos, de membros de anciãos, treinadores de comissões, multiplicadores de ministérios, plantadores de igrejas, revitalizadores de igrejas e catalisadores de movimentos. É toda a linguagem que eu tenho usado aqui já há anos no meu ministério, tanto no Brasil quanto aqui. Em segundo lugar, minha segunda hipótese é que muitas vezes a divisão, ao longo das décadas, principalmente de 1990, isso aqui é um olhar histórico, pessoal, pelo amor de Deus, tá bom? Ao longo das décadas de 1990 e 2000, esteve sob forte pressão de crescimento numérico, com metas missionárias agressivas. Em ambiente de pressão por números, acredite, a tentação de adotar técnicas eficazes, mesmo sem digerir os pressupostos delas, é grande, é enorme, pessoal. Em terceiro lugar, porque a formação pastoral adventista brasileira, durante esse período, embora superior à média evangélica, raramente incluía uma leitura crítica explícita dos autores como Bill Hybels, Rick Warren, Po Yong Cho, Castellanos, César Castellanos,
ou os livros que o Roberto Lai colocava do Ministério de Igreja em Células. Os pastores liam esses autores em casa, nos seminários informais, nos congressos pastorais, dava para os pequenos grupos, ler esse livro para os líderes, tá? A gente foi criando estruturas baseado nisso, estruturas que não tinham nada a ver diante da estrutura de mentalidade apostólica que o movimento adventista. Eu lembro que eu fui muito mal interpretado por fazer uma pergunta. Disse, não, nós temos que estabelecer supervisores. Você estabelece supervisor, o que faz com os anciãos de igreja local? Uma pergunta básica, simples. Mas por quê? Porque nesse ambiente até perguntar é difícil, perigoso em alguns contextos, né? Em alguns, muito poucos, aliás, tá? Perguntar sempre é uma oportunidade de abrir janelas. Eu tô falando isso porque quando você lê essas coisas, tá? Em tudo que é lugar, e você tem aí pessoas que leem isso, mas sem uma crítica adventista contextual, tá? Quando você não tem os professores para te ajudar nisso, tá? Quando são muito poucos. Eu lembro, quando eu fazia isso na União Sul, através dos fóruns do Vintage, que mais tarde se tornou o embrião da residência de revitalização de igrejas, poxa, eu lembro, isso era aterrorizante para muitos pastores. Tá? As minhas palavras cortavam pastores, trazendo vida e, ao mesmo tempo, desafios vocacionais absurdos. Por isso, esse fórum chegou a ter mais de 90 pastores, sem nenhum convite formal. Vinha quem queria, tá? Vinha quem queria, sem ajuda de auxílio das associações, a ponto das associações dizer assim, ó, vocês têm que mudar esse sistema aí. Os pastores estão indo todo mês para aí e eles estão pedindo todo o tempo aqui, porque eram fóruns abertos para abrir os olhos a respeito desses contextos, e era grande. O negócio era poderoso. Trazia alguns colegas para trazer algumas inserções ali, e era muito bonito quando a gente estava começando a fazer isso. E muitas vezes parecia que eu estava falando em uma língua que eles nunca tinham ouvido antes, e que era a mais pura e cruel realidade deles. Eu dizia que muitos pastores não sabiam o que era uma teologia ministerial adventista de fato. E eu ainda continuo acreditando que tem muitos que não sabem. Nós não tivemos esse contato, pessoal, infelizmente. Muitos me disseram assim, mas você fala isso agora. Não, não é agora não. Não é agora mesmo. Tá? Pode ser agora para você ou para muitos. Mas desde 2012, eu tenho vocalizado isso com muita força. Obviamente que isso começou muito antes, mas dentro do espaço de influência que eu tinha e com as competências pela qual eu poderia compartilhar e somar, ajudar, né? Tornar as coisas melhores. Muito dessa série aqui, por isso que eu falei, isso aqui foi escrito, muito tempo atrás, muito antes. Alguns colegas não entendem isso. Alguns colegas ouviram falar, mas só de relance, é um cortezinho aqui, um pedacinho aqui. Mas quem conviveu pode dizer, pode comentar aqui quem conviveu e participa dessa série, pode dizer o que foi esse tempo lá, tá? Embora eu estivesse trabalhando como secretário de associação e diretor de departamento da União por uma década, esse tempo, principalmente esse tempo agora de administração nos Estados Unidos, me ajudou a ter um big picture, um contexto ainda que amplia, um network. Meu network certamente aumentou bastante aqui. Quando você fala inglês, espanhol, quando você fala português, que é a minha língua nativa, mas você começa a viajar o mundo, conversar com pessoas de tudo que é lugar, tá num contexto. Eu recebi um presidente que tinha um network ainda mais ampliado. Obviamente, tudo isso ajuda você a ter uma visão melhor. Contato com realidade diferente te ajuda muito. E eu entendi que deveria trazer isso para mais pessoas agora, porque agora eu já tinha esse background, eu acho que muito mais efetivo para trazer isso de mais robusto na internet, eu quero dizer. Porque eu sempre fui muito discreto com essa parte de internet, eu sempre fui muito, né, por mais que eu goste, né, meu dom primário não é ensinar, eu estou compartilhando o que eu acredito aqui, o que eu estudo com você. Eu até lembro que antes de lançar essa série aqui, essa série eu lancei no início de 2025, no início do ano passado. Eu liguei, inclusive, para pessoas da divisão sul-americana falando se havia interesse em fazer algo nesse sentido e que eu queria fazer essa série, algo profundo, algo que iria trazer benefício para a igreja. E naquele momento a pessoa que eu conversei ali disse que não tinha como entrar nessa parceria, tá? Não tinha como fazer isso agora, porque acreditava que não tinha nicho para isso. Ué, já começou errado aqui. O nicho é absurdo e a necessidade é urgentíssima, tá? Não tinha nicho para isso e era uma discussão muito árida para os membros da igreja. É árida? Pode ser árida para os membros da igreja porque a gente educou os nossos membros a ter água com açúcar.
né, muitas vezes. A gente precisa ser um pouquinho mais, levar essa reflexão um pouquinho mais forte. Obviamente que a igreja adventista, comparado com as igrejas, já eleva o padrão muito mais alto. Mas nesse conteúdo de eclesiologia, missiologia, os nossos membros são praticamente analfabetos. Tá? Na discussão histórica, na discussão eclesiológica, a gente não faz essa reflexão. A gente não tem gente fazendo essas leituras, essas discussões de maneira realmente em termos abertos, né? E isso acontecendo, produção de material, seja em vídeo, seja em livro. A gente não tem. Felizmente, a gente não tem, é pouco. Os livros que a gente tem no Brasil dessas discussões são traduções, pessoal. Mas daqueles que escrevem realmente no Brasil é muito pouco. São iniciações aí. Obviamente de que essa discussão, se para as pessoas já era árida para os membros, né? Já era também para muitos líderes, né? Então, se na cabeça da pessoa, se é árida para os membros, né? Árida para os líderes, e diria até para alguns pastores, né? Eu disse, não, é o contrário. Nós precisamos alargar a reflexão com os líderes e membros e que essa série, de fato, iria trazer uma consciência belíssima sobre o sistema de governo, sobre liderança, missão e igreja. E essa é uma parte aqui, tá? Mas aquele era um ano também da Assembleia da Associação Geral e muito esforço do pessoal da comunicação da divisão estava concentrado nisso. Eu entendi não como um não, mas como se o momento não era propício, não era o momento para essa parceria. E tudo bem, não tem nenhum problema. Foi aí que eu comecei, nas minhas horas vagas, a fazer os episódios, como hoje, por exemplo, né? Eu ainda disse para minha esposa que as pessoas só iriam entender a abrangência dessa série daqui a uns 2, 3 anos. E assim eu espero, né, com paciência, né? E eu tenho essa consciência também. Tem tanta coisa linda, gente. Tanta coisa linda. Bem, enfim. Em quarto lugar, minha quarta hipótese aqui, lembre-se, eu estou falando porque pastores, muitas vezes, adventistas brasileiros, com diploma em teologia, foram lendo Bill Hybels, Rick Warren, Kominsky, junto com com os leigos da igreja, com os membros, mas sem uma mediação crítica suficiente. Como que isso aconteceu? Eu disse que a resposta é complexa, tá? Eu falei aqui que eu não tenho todas as dimensões para dar essa resposta, mas estou aqui oferecendo algumas hipóteses honestas. A primeira, só para relembrar, porque eu divaguei um pouco aqui, a primeira foi que a teologia adventista brasileira, historicamente, se concentrou mais na questão doutrinária, de santuário, sábado, estado dos mortos, segunda vinda, dom profético, e de que eclesiologia missionária, missiologia e teologia da liderança nunca foi uma prioridade, tá, nesse contexto, principalmente dentro desses temas que a gente está trabalhando aqui. Em segundo lugar, porque esse foi um período também, as décadas de 90 e 2000, sob forte pressão de crescimento numérico. Por quê? Porque o movimento de crescimento de igreja estava vindo com tudo, pessoal. Tá? Metas missionárias agressivas. Terceiro, porque a formação pastoral adventista brasileira durante esse período, embora superior à média evangélica, raramente incluía uma crítica explícita a esses autores que eu estou me referindo aqui para vocês. Então, os pastores liam tudo isso com seus líderes, né? Mas não tinham pessoas, professores, não tinham pessoas que davam esse background, que dava essa estrutura suficiente para que a leitura fosse feita com muito mais análise, né? Com muito mais cuidado. Faz sentido para você? Então, quando você não tem isso, obviamente, né? Você sofre mais. E em quarto lugar, porque a memória institucional do que aconteceu, por exemplo, em 1888 e em 1901, ficou em larga medida confinada aos especialistas da história adventista. O pastor médio brasileiro raramente teve acesso, em sua formação, a uma narrativa robusta da reorganização que ligasse, por exemplo, Minneapolis de 1888 à questão do Kingly Power, do poder régio, que Ellen White falou, e a fala de 1901 na biblioteca de Battle Creek College, falando aqui do processo da institucionalização e depois com a chegada das uniões. Então, sem essa memória, o pastor brasileiro ele ficou sem moldura eclesiológica que tornaria visível o que estava acontecendo quando ele aplicava técnicas evangélicas em sua igreja local. E por fim, né, essa talvez seja a hipótese mais difícil de dizer em voz alta, e não falo porque eu estou aqui nos Estados Unidos, já falava isso no Brasil muitas vezes, é que as pessoas não tinham contato, era um fórum menor, obviamente, mas e porque também sempre fui mais resistente de ir para a internet, YouTube, e eu faço isso como processo de ensino. Para mim,
uma das hipóteses mais difíceis é porque a cultura institucional adventista brasileira, compartilhando de outros contextos que é igual, ela mesma é uma cultura altamente coronelista. Não no sentido pejorativo, pessoal, mas no sentido sociológico. Por favor, entenda. Tem um pouquinho aí de inteligência. Não no sentido pejorativo, mas no sentido sociológico. Pastores brasileiros frequentemente operam, sem perceber, dentro de uma lógica de obediência paternal a uma hierarquia próxima. Seja o presidente da associação, o pastor distrital, o departamental, em vez de operarem dentro de uma lógica representativa que a reorganização de 1901 institucionalizou. E essa cultura coronelista, quando se encontra com o pastor CEO, importado do movimento de crescimento de igreja, produz uma síntese estranha. O pastor adventista brasileiro, nessa lógica, frequentemente ele se torna, ao mesmo tempo, um executor obediente das campanhas da associação, tá? Dos projetos da associação, e um CEO performático em sua igreja local, mesmo não crendo e não entendendo por convicção aquilo que está fazendo. Pois aquela lógica, né, manda quem pode e obedece quem tem juízo, é muito forte. As duas coisas convivem aqui, às vezes sem aparente contradição, na mesma pessoa. Uma para cima e outra para baixo. Mas as duas, na minha avaliação, operam contra a eclesiologia representativa que Ellen White, que Arthur Daniels nos legaram. Tá? E por isso eu falo aqui, não com coragem, mas com simplicidade e humildade. Tá? Esse é o chamado. E que muitas vezes no contexto brasileiro, pessoas, muitas vezes são mal interpretadas. Por favor, não como subversivos, porque muitos desses líderes jamais se alinharam ao tipo de crítica barata da igreja. Minha observação aqui, tá, refere-se àquelas pessoas que fazem perguntas, que são perguntas às vezes complexas. Elas exigem respostas profundas e detalhadas, indo muito além da simplificação ou encerramento precipitado do debate. Reconhecer isso, eu sei, é desconfortável, tá? Eu já era assim no Brasil, pessoal. E louvo a Deus por isso, porque pode ser bênção para muita gente que puderam reorientar suas vocações para um ministério muito mais apaixonado, mais fiel, mais leal à igreja, tá? Porque é a lealdade na consciência, não a lealdade na ignorância. Reconhecer isso, eu sei, é muito desconfortável, mas é necessário. Porque sem esse reconhecimento, qualquer reforma de liderança adventista brasileira fica restrita a ajustes técnicos. E o que precisamos aqui não é ajuste técnico, é reformulação da imaginação pastoral mesma. O que significa, na linguagem daquilo que eu já trouxe anteriormente, reformular a antropologia ministerial brasileira e aqui em muitos contextos também, para alinhá-la àquilo que Ellen White ensinou de maneira muito forte, tá? Por aquilo que a reorganização institucionalizou e com aquilo que a herança apostólica pioneira é testemunha. E para fazer isso, nós precisamos entender com sobriedade a partir de onde nós estamos partindo. Não de um vácuo, pessoal, mas de um caldo que nós precisamos nomear para poder, com fidelidade ao evangelho e ao remanescente, atravessar isso. E para entender a recepção brasileira, por exemplo, de Russell Burr, é preciso primeiro entender o caldo religioso em que ele foi recebido. Porque livros, gente, não chegam no vácuo. Chegam em narrativa já em andamento. E o Brasil dos anos 90 e dos anos 2000 era um país religiosamente convulsionado de modos que tinha muito pouco a ver com a Andrews University e muito mais a ver com as mega churches paulistanas, cariocas e mineiras, movidas pelo movimento de crescimento de igreja, com todo esse pessoal aí, com aqueles fóruns que já estava acontecendo em muitos lugares. A Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, fundada por Edir Macedo, em 77, ela atingiu, na década de 90, o seu auge midiático com a aquisição da TV Record em 89 e a consolidação da teologia da prosperidade como vocabulário religioso de massa. A Igreja Internacional da Graça, com o R.R. Soares, que é Romildo Ribeiro Soares, é isso mesmo, né? Romildo Ribeiro Soares, ele ocupou o nicho televisivo paralelo, junto com Edir Macedo. E a Igreja O Brasil para Cristo, fundada nos anos 50 por Manuel de Mello, manteve a sua presença também, agora associada à figura do evangelista Valnice Milhomens, né? Você vai ter a comunidade Sara Nossa Terra, de Robson Rodovalho, né? Em Brasília, muito forte. E depois com a expansão nacional, que consolidou-se como uma das maiores redes neopentecostais. E, simultaneamente, o pentecostalismo tradicional, as Assembleias de Deus, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Pentecostal Deus é Amor.
continuava a sua trajetória de expansão. Nesse caldo, pessoal, 3 importações internacionais foram decisivas para o imaginário pastoral evangélico brasileiro e, por extensão, para a Igreja Adventista também. A primeira foi o modelo de igrejas em células do Po Yong Cho, mais tarde do David Yong Cho, né, da igreja de Yodo, né, em Seul, aquela igreja gigantesca, maior igreja do mundo, foi fundada em 58, tá? Era uma pequena congregação que crescia até se tornar a maior igreja cristã do mundo. Em 73, por exemplo, com aproximadamente 10 mil membros, mudou-se para um novo santuário e chegou em 93 ali, atingiu a marca de 700 mil membros, sendo registrado aí no Guinness Book como a maior congregação cristã do mundo. Em maio de 2008, quando o Cho se aposentou da liderança ativa, a soma combinada dos membros de vários campos totalizava aproximadamente 780 mil pessoas. Tem noção que é isso, pessoal? Cho fundou aí, Po Yong Cho, não, David Yong Cho fundou em novembro de 76 a Church Growth International, que era uma organização explicitamente dedicada a exportar o modelo celular coreano. E a exportação foi de fato global. E aí você recebe pessoas como esse indivíduo aqui, ó, Ralph Neighbor Jr., pastor batista texano, que vai escrever vários livros. Eu tenho vários livros dele, posso colocar aqui. Muitos deles eu deixei, ó, tá todo rabiscado, tá? É interessante porque quando veio ele, né, com todos os livros de pequenos grupos, de células, né, você vai ver aí que houve uma explosão dessa literatura no Brasil. Joel Kominski, né, com os livros de crescimento explosivo de igreja em células também. Não tá aqui os livros do Joel Kominski, tá? Você vai ver aí livros... tudo isso foi lá, inclusive, em Curitiba, com Roberto Lai, tá? Vai sistematizar muito desses materiais. Ben Wong, né? Você tem aí o Mário Veiga, da igreja de Elim, em El Salvador, tá? Como eu falei, o Ben Wong em Hong Kong, tá? Começaram a replicar no contexto latino-americano e asiático, isso de escala, assim, gente, absurda, tá? A segunda importação, então, a primeira importação foi o Ministério de Igreja em Células. A segunda importação foi do Governo dos 12, conhecido pela sigla do G12, tá? Do pastor colombiano César Castellanos. Ele foi nascido em 46, formado em meio às correntes carismáticas dos anos 70 e fundou a Missão Carismática Internacional em Bogotá. Tinha um amigo de Bogotá que estava com ele no Panamá agora há pouco, a gente conversava um pouco sobre isso. É interessante porque isso, 83, eu tinha 1 aninho de idade. A viagem dele para Seul em 86, né? Foi lá na igreja de Cho para ver, porque esse é um padrão também, tá? Vai lá, visita, faz romaria. E aí, lá ele diz que teve uma revelação. Em 91, eles deram origem ao G12, um modelo celular hierárquico fundado na replicação do número dos 12 discípulos. A lógica era muito simples, tá? E poderosa, tá? Cada líder discipula 12 pessoas, que por sua vez discipula mais 12 cada uma, que por sua vez discipula mais 12 cada uma, numa estrutura piramidal que se reproduz geometricamente. Você tem um protótipo que começa, depois você tem, então, a rede. Vai entendendo onde a gente vai chegando na nossa linguagem adventista. Vai formando a rede, tá? De onde veio? Veio desse indivíduo, tá? Veio do César Castellanos. Chegou no Brasil com Robson Rodovalho, com a Valnice Milhomes, se popularizou pra caramba aqui. É interessante, né? Nessa estrutura, em 91 para 94, a igreja dele cresceu de 70 para 1.200 membros. Entre 94 até 99, atingiu 20 mil células com celebrações semanais de 45 mil pessoas, pessoal. O G12, assim, ó, se espalhou globalmente nos anos 90 e 2000. E no Brasil, o G12 foi incorporado por essas figuras que eu já falei. Valnice Milhomes, Robson Rodovalho, Márcio Valadão, da Lagoinha, em Belo Horizonte, né? Renê Terranova, da Igreja Batista da Restauração de Manaus, tá? O próprio Renê Terranova, ele disse que ele encontrou o César Castellanos, né? E aí ele começou o movimento do MIR, tá? Que era esse movimento exatamente para fazer o processo de multiplicação. Em março de 2005, por exemplo, Terranova desligou-se formalmente do G12 e adotou a nomenclatura própria de M12, que é uma adaptação aí que você tem e mantinha a estrutura piramidal, mas se diferenciava institucionalmente. Reflexo desse crescimento das megachurches americanas e coreanas, surgiu aí o movimento de igreja em células, que é o MIC, né? Ministério de Igreja em Células. E foi capitaneado no Brasil por um pastor
que era menonita, um pastor menonita lá de Curitiba, a Igreja Evangélica dos Irmãos Menonitas, passava ali direto, ali perto do Boqueirão ali. Tava ali o Roberto Lai, tá? Inclusive, a loja, a sede do Ministério da Igreja Células era ali também, no Alto Boqueirão, na verdade. Era no Alto Boqueirão, a Igreja Menonita, e a sede era no Boqueirão. Algumas vezes eu fui lá comprar um livro ou outro para saber o que estava acontecendo, o que estava pegando. Eu tinha todos esses livros também. Lia, sabia, mas o background, o filtro também já estava acontecendo já há muito tempo na minha vida em relação a esses indivíduos. Por isso que quando chegava em fóruns de pequenos grupos, outras coisas, fazia algumas observações, tinha pessoas que não gostavam. Não gostavam por quê? Por causa de todo esse contexto. Tá? O Roberto Lai ali, por exemplo, ele organizou os grandes congressos anuais, ele era o responsável dos congressos anuais em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, que se tornaram os pontos de peregrinação para pastores evangélicos e, pasmem, também para pastores adventistas curiosos sobre o fenômeno. Eu fui lá também, para saber, porque todo mundo ia, eu queria saber o que estava acontecendo ali. Dali eu falei assim, não, deve ter outros fóruns mais interessantes. Aí teve, eu fui nos fóruns iniciais do CTPI em Campinas, e não eram mais como é hoje, né? Era completamente diferente, era muito orgânico. Ali tinha pessoas como, por exemplo, não está aqui o livro dele, do Michael Goheen, e fantástico, ali a mente se abria. Mas por quê? Mas tinha uma grande romaria que vinha para os eventos de Águas de Lindóia, e ali os brasileiros recebiam toda a bagagem dos americanos, Ralph Neighbor, do Joel Kominski, do David Beckham, né? E dos latino-americanos, como Mário Vega, né, o Ben Wong, da Coreia. E as romarias de pastores adventistas para esses encontros tornaram-se frequentes, pessoal. Quando eles voltavam para suas realidades, encontravam uma estrutura completamente diferente. O que fazer, pessoal? Aí vem uma terceira importação, que, ao meu ver, foi muito importante, que foi a literatura do movimento de crescimento de igrejas em sua versão norte-americana. Então, quando você pega Bill Hybels, Rick Warren, Bill Hu, John Maxwell, Bob Buford, todos foram traduzidos pelas editoras evangélicas brasileiras nos anos 90 e 2000 e ocuparam prateleiras inteiras de livrarias cristãs. A Igreja Adventista do Sétimo Dia brasileira, nesse período, atravessou um cenário convulsionado em meio a essas duas tensões internas que precisavam ser nomeadas com cuidado, pessoal. A primeira tensão era teológica. Como dialogar com o pentecostalismo dominante sem perder a identidade do remanescente? Como chegar a ter acesso a essas pessoas? Tá? Como é que a gente aprende com o que as outras tradições estavam fazendo sem diluir aquilo que nos distinguia? Essa tensão foi sentida especialmente entre pastores mais jovens, que ouviam os testemunhos de crescimento aí em congressos evangélicos e voltavam para suas igrejas adventistas se perguntando por que nós não crescemos desse mesmo modo. Aí veio uma segunda tensão, que era a tensão organizacional. E aqui, para mim, nós chegamos a um ponto que precisa ser tratado com sensibilidade institucional. É o ponto dessa série aqui. Ela não está correndo dessa discussão, porque envolve a memória recente, pessoal, de departamentos e de lideranças que ainda estão em atividade. Historicamente, no Adventismo, a estrutura missionária local da igreja, ela sempre esteve ligada, por exemplo, à escola sabatina, com a sua organização em classes, né, em unidades de ação. As unidades de ação não foram pensadas como meros grupos de revisão da lição, pessoal. Foram desenhadas desde o seu nascimento na própria tradição pioneira como estrutura missionária. A escola sabatina sempre foi, na sua melhor autocompreensão, uma rede relacional, um mecanismo de mobilização e um sistema formativo, um espaço de integração e um ambiente de discipulado comunitário. Essa observação ela é decisiva, gente. Ela é decisiva porque é a partir dela que se pode entender o que aconteceu quando a divisão sul-americana, na sua história institucional recente, separou o ministério pessoal da escola sabatina como departamentos distintos, como lideranças distintas. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor sobre essa separação. Reconheço que houve razões institucionais legítimas para ela, mas é honesto também reconhecer que a separação gerou uma busca por estrutura própria para o ministério pessoal, agora a parte da estrutura da escola sabatina, no momento em que o caldo evangélico brasileiro estava saturado por modelos já do ministério em células, de show, de neighbor. Você está entendendo aqui? Modelos do César Castellanos, Roberto Lai já havia popularizado todos os livros do Joel Kominski. A consequência, pessoal, foi quase que inevitável aqui. O Ministério Pessoal Adventista e muitas associações brasileiras encontrou no modelo de pequenos grupos a adaptação da literatura celular evangélica,
e a sua nova arquitetura missionária também. E isso foi trágico, porque enfraqueceu a escola sabatina, mas pior, porque introduziu um elemento em que os valores e a visão não foram encontrados dentro do próprio contexto adventista, mas fora. Foi dentro do movimento de crescimento de igrejas, mais especificamente dentro de uma visão de megachurches. Porque a primeira série brasileira de pequenos grupos, não sei se você lembra, né? Se você olhar aí a nossa memória institucional, foi sobre o tempo do fim. Eu lembro. Eu estava numa cidadezinha chamada Floresta Azul, no interior da Bahia. Era um caderno com aspiralado, e a primeira série foi sobre o tempo do fim. Ali em meados dos anos 90, eu me lembro daquele momento, todos estavam entusiasmados porque o discurso era de um reavivamento missionário que estava em curso. Lembre-se, o ator não era fraco, era o Osmar Reis. Ele era um comunicador de primeira. Havia se dividido, o argentino ficou com a escola sabatina, o que tradicionalmente depois, por muitos anos, somente agora que a divisão mudou isso. Nessa última Assembleia de 2025, somente agora, em 2025, a divisão mudou isso. Mas, tradicionalmente, a escola sabatina sempre ficava com o hispano e o ministério pessoal ficava com o brasileiro. E foi desse momento do Osmar Reis, quando dividiu com o argentino aqui. O argentino ficou com a escola sabatina e o Osmar Reis ficou com o ministério pessoal. Mas o ministério pessoal sem escola sabatina trabalha com qual estrutura? Pergunto. Qual a estrutura de mobilização? O pequeno grupo, nesse caldo das igrejas em células, foi o caminho, pessoal. E eu lembro dessa primeira lição, que foi sobre o tempo do fim. Gente, todos estavam muito entusiasmados, né? Era sobre escatologia, inclusive, sobre o tempo do fim, chuva serôdia e assim por diante. O problema era que o entusiasmo era desprovido de fundamentação eclesiológica adequada. Desculpa dizer isso. Mas é verdade. Esse é um perigo recorrente quando não se toma tempo para reflexão e se vai logo para a prática. E o Brasil é campeão nisso. Esse negócio, o americano fala demais, escreve demais, vamos logo direto pro que dá aí os bullets, né? Agora, amigo, na era da inteligência artificial, o brasileiro está fazendo a festa. São poucos os que buscam primeiro os valores, depois a visão, e depois a estratégia, e depois, finalmente, a estrutura. Infelizmente, muita coisa, quando chega no Brasil, já chega como estratégia e estrutura. Já chega logo como estrutura, depois vamos ver como é que funciona, vamos para a estratégia. E se der tempo, um dia a gente ainda olha se tem valores e visão. E sem isso, gente, sem valores, sem visão, vale tudo pelo resultado e pela validação do projeto. E assim começou a saga no Brasil para tentar encontrar os valores e a visão, especialmente na questão dos pequenos grupos. Nos Estados Unidos, o movimento de small groups estava bombando, pessoal, porque o sistema operacional padrão era baseado no movimento de crescimento de igreja que via naquele momento as mega churches, essas, por exemplo, que eu falei, né, do Bill Hybels, do Saddleback, todas elas estavam no seu auge. E a grande questão das mega churches como Iodo, né, como a Saddleback, a Willow Creek, eles recebiam caravanas e mais caravanas para ver como reproduzir aquilo. Do ponto de vista operacional, as megachurches não tinham outro caminho senão pastorear os seus membros com pequenos grupos. Como é que você ia trabalhar pastoreio de igreja com 10 mil, 20 mil, 40 mil pessoas? No movimento de crescimento de igreja, os pequenos grupos nunca cumpriram um papel apostólico. Escute isso. No movimento de crescimento de igreja, os pequenos grupos nunca cumpriram um papel apostólico como intencionado, por exemplo, por Ron Gladden, por Russell Burrell, e como a igreja adventista sempre teve. Então, nos Estados Unidos, começaram aí a pipocar estudos sobre pequenos grupos. No contexto adventista, como harmonizar isso no contexto da estrutura da igreja. E, ao meu ver, isso só bagunçou o coreto, bagunçou ainda mais. Aí você tem livros do Kurt Johnson, que tentava harmonizar a escola sabatina com os pequenos grupos, mas do background do movimento de igreja em células. Aí você teve o David Cox. Na América Central, o movimento de pequenos grupos era como uma bomba de crescimento diante dos contextos mais pobres e altamente hierárquicos, tá? Porque o power distance de alguns países da América Central é absurdo. Você não precisa influenciar todo mundo, influencia uma pessoa que tem poder de decisão sobre eles e tá tudo certo, porque o power distance é muito alto, tá? Então o que começou a acontecer foi daí que você foi incorporado modelos como o movimento, por exemplo, do G12, com César Castellanos na Colômbia, um movimento de rede de pequenos grupos que tomou conta durante praticamente toda a América Central,
né? E no Adventismo teve a sua expressão, por exemplo, se você pega na América Central, num presidente da Igreja Adventista em El Salvador chamado Victor Burgos, que refazia praticamente toda a estrutura da igreja sobre a engenharia de pequenos grupos, com departamentos de pequenos grupos e gente, e tudo mais. Chegou no Brasil. Não chegou na força do Victor Burgos, mas chegou. Tá? Através de alguns campos, principalmente no centro do Brasil. Mas vai vendo como é que isso vai sendo internalizado. No Brasil, o movimento do G12 foi incorporado pelos evangélicos com muita intensidade através da igreja O Brasil para Cristo. Como eu já falei, com a Valnice Milhomes e com Robson Rodovalho. Refletindo aqui o contexto americano e coreano também, veio o Ministério de Igreja em Células, né? Capitaneado por Roberto Lai, que vivia em Curitiba e que popularizou esses grandes congressos em Águas de Lindóia. Muitos colegas que eu conheço começaram a adaptar o ciclo do Ralph Neighbor e de outros atores do Ministério de Igreja em Células, e o resultado, sabe o que foi? Foi um protótipo, por exemplo, do ciclo do discipulado, que foi adotado por quem estava na União Sul, que depois foi para a divisão, e adotou muitos desses contextos. Eu não quero aqui falar os nomes dos atores, mas esse momento foi claro, foi evidente para quem estava fazendo essa reflexão. Tá? A adoção foi gradativa também de linguagens. Quando você pega, né, linguagens como protótipo, rede de pequenos grupos, gerações integradas. A mim foi pedido para escrever um livro sobre formação de líderes, que era, naturalmente, sobre pequenos grupos. E eu não segui toda essa linha. Já tinha um pouco dessa consciência. Ela foi aumentando gradativamente à medida que você vai tendo contato com outro tipo de literatura e vai entendendo melhor o contexto também. Tá? E aí eu escrevi o livro Formando Líderes, que, na verdade, não era só para pequenos grupos, porque finalizava com plantio de igreja, que acabou sendo minha paixão desde lá até hoje, né? E, na verdade, não é o plantio de igreja para mim, ele não é o ponto central. O meu ponto central, mesmo do meu ministério, como minha vocação, é formação de liderança e de mentalidade apostólica, né? Adventista. Então, esse é o meu chamado aqui, principalmente nessa série de preparação para a próxima série. Imagina, essa série é uma série de preparação para a próxima série. Tá? Quando você olha como o Brasil ele tinha adotado tudo isso, né? Eles adotaram como estrutura, pessoal. Quando já chegou no Brasil como estrutura, tá? E precisava de estratégias para fazer funcionar. E foi buscar isso onde era mais popular, onde era mais fácil, porque a gente não tinha material da igreja articulando tudo isso. Tá? A realização dos fóruns de pequenos grupos na divisão, por exemplo, na divisão sul-americana, e por extensão nas uniões, nas associações, era uma tentativa de buscar os valores e a visão para algo que começou sem isso, gente. Eu lembro, aprofundando a caminhada, né? E a gente tentando ali fazer, né, fóruns e uma série de consultas para tentar aprofundar aquilo que chegou como estrutura, como estratégia, mas não tinha chegado como valores e visão. Eu lembro que alguns colegas, né, assim, não, a gente não está entendendo ainda os valores, a visão, e essas palavras eram repetidas assim constantemente. Gente, eu estou falando tudo isso porque quando você começa com estrutura, né, quando você começa assim, a tendência é fazer o caminho inverso. Começa com estrutura, aí busca as estratégias para fazer funcionar. Daí tenta encontrar a visão e os valores. E, na minha opinião, o Brasil nunca encontrou esses valores. Até hoje não encontrou robustamente esses valores. E essa visão plenamente, essa visão eclesiológica, adventista, a respeito de movimento apostólico, tá? De pensamento apostólico. E não é só o Brasil, aqui eu estou fazendo um recorte do Brasil. Aqui já foi esquecido também há muito tempo. O Russell foi uma dessas vozes para tentar recuperar. Tá? Então, não estou isolando o Brasil aqui no contexto. Pega tanto a América Central, a América do Sul e o contexto americano, obviamente, mas o caldo que envolve o contexto brasileiro para a adoção do que teve, não teve em outros lugares, o movimento de pequenos grupos, como ele surgiu no Brasil, ele foi fruto, sim, parte de um contexto, de um caldo do momento que era de background, de movimento de crescimento de igreja muito forte. E, na minha opinião, o Brasil nunca, assim, não vou dizer nunca, mas não encontrou esses valores e essa visão plenamente. Tá? Por quê? Porque não fazia essa reflexão eclesiológica. Tá? Não é parte do nosso contexto fazer esse tipo de reflexão eclesiológica. Tá? Obviamente que o movimento de pequenos grupos foi uma bênção. Sim, claro, foi uma bênção. Muitos contextos, alguns pastores, alguns casos de pastores que conseguiram sim viver isso no seu ministério,
né, e com o seu perfil também pessoal, conseguiram moldar a própria forma de trabalhar, sim. Mas dizer que isso foi parte do contexto que catapultou um movimento no Brasil sustentável, não. A decorrência de fóruns e mais fóruns encontrava barreiras reais, gente, numa estrutura que tinha sido desenhada diferente. A estrutura da igreja foi desenhada. Não adianta você querer forçar, tá? Nós não fomos desenhados para operar no sistema de movimento de crescimento de igrejas, mas inicialmente no movimento de liderança apostólica. E é isso que as pessoas dizem. Quando eu falo isso, falei para o principal pastor da minha igreja aqui, de uma das igrejas, o College Church, que era a igreja do Atlantic Union College. E eu falei para ele, você sabe me dissertar um pouquinho sobre o que significa liderança apostólica? Ele falou, eu não tenho a mínima ideia, é um pastor de muita experiência. Não tenho a mínima ideia. A maior parte dos pastores não sabe dissertar sobre isso, nem na história do movimento adventista, e nem sabe como aplicar isso, tá? Fazer isso no nível de associação ainda é um pouco mais complexo. É, na verdade, um processo de resgate. É um processo de resgate, tá? É interessante porque nós não fomos desenhados nesse sistema de movimento de crescimento de igreja. Nós somos desenhados no sistema de liderança apostólica. Todos os casos que seguem na insistência dessa ideia, tá? Seja com diversos experimentos no Sul, no Centro-Oeste, seja o que for, pagam um preço caro para a igreja. Escute o que eu estou falando. Isso é histórico. Pagam um preço caro. No Sul, alguns chegaram ao ponto, por exemplo, de convidar o Roberto Lai para falar em concílios de pastores. No Centro-Oeste, e aqui eu não faço juízo de valor das intenções, mas das práticas, uma mudança na operação dos departamentos e organização dos distritos. E por um outro lado também você via a divisão em um curto período de tempo, tá? Comparado com a história do movimento, com um curto período de tempo, e, de certa medida, colocava o impulso missionário e via tudo isso sendo centrado ou acontecendo a partir do elemento dos pequenos grupos. Nós estávamos forçando uma estrutura com diferentes estratégias adaptadas e copiadas de um contexto completamente diferente para fazer funcionar algo que tinha nascido sem valores e visão e, por isso mesmo, resistente a qualquer tipo de questionamento que evocasse respostas mais profundas. A oficialização institucional dos pequenos grupos na divisão sul-americana ocorreu no concílio quinquenal da divisão, realizado em Foz do Iguaçu. A definição operacional, conforme consta ali no livro, quando você pega o livro Aprofundando a Caminhada, que foi um livro que foi escrito pelo o professor Jolivet e o professor Tim, né, em 2011, tá? Dizia o seguinte sobre pequeno grupo, por exemplo, é um grupo de pessoas que se reúnem semanalmente sob a coordenação de um líder, visando o crescimento espiritual, relacional e evangelístico, objetivando sua multiplicação. Essa definição é interessante por várias razões. Primeiro, porque ela é defensável biblicamente. Você encontra elementos dela no livro de Atos, capítulo 2, certamente. Segundo, porque ela é missionariamente generosa, ela abre espaço para diferentes contextos. Mas terceiro, e este é o ponto que precisa ser nomeado, porque o vocabulário dela, especialmente a palavra multiplicação, vem diretamente da literatura celular evangélica internacional. Não é vocabulário que estava na Escola Sabatina Adventista de 1885. Não. É o vocabulário do movimento de crescimento de igreja. E isso não é em si um defeito, tá, pessoal? É só um sinal de que quando o concílio adotou os pequenos grupos, ele já estava operando dentro de um ecossistema conceitual cuja genealogia às vezes nem tinha plena consciência e examinado isso com esse rigor, tá? E é aí que você vai entrar na recepção da obra do Russell Burrow no Brasil, que se deu majoritariamente quando a CPB lançou o livro Como Reavivar a Igreja no Século XXI. Eu lembro, estava lá embaixo pequenos grupos, né? O poder transformador dos pequenos grupos. E você vai ver ali nesse livro que depois vai ter o outro livro também dele, que é Os Discípulos Modernos, né? Ele também vai trabalhar sobre isso. Aqui você vai ver aquela versão do discípulo radical, tá? Vai chegar também a impressão também desses livros pela CPB. Quando você pega o Como Reavivar a Igreja do Século XXI, chegou às livrarias adventistas, em 2005 ele foi colocado nas mesmas prateleiras, como eu disse aqui, do Bill Hybels, do Warren, do Comiskey e do Neighbor. E foi lido pelo pastor médio brasileiro como mais um livro de crescimento de igreja. A particularidade adventista da proposta de Burrow é que a recuperação dos pilares do adventismo pioneiro,
né, a articulação com a escola sabatina como estrutura histórica adventista e a leitura da igreja local dentro do governo representativo, frequentemente se perdeu nessa leitura. O brasileiro não fez essa leitura. Tá? Eu, particularmente, acredito que a maioria das pessoas que tiveram contato com Russell Burrow no Brasil não conhecia o background dele, nem as suas reais intenções, e que livros como esse, A Revolução da Igreja para o século XXI, eram apenas mais uma peça diante da grande ideia que estava por trás da visão dele da igreja e da missão. Aliás, interessantemente, não sei porquê, a última parte do livro original, aquela que dava abertura e que deixa o assunto de pequenos grupos em diálogo aberto com os desafios apostólicos maiores, foi suprimida da versão brasileira. Por que isso aconteceu? Isso em si é um sintoma, pessoal. A edição brasileira condensou Burrow porque o leitor médio brasileiro queria ler era um material prático sobre pequenos grupos e perdeu no caminho a moldura apostólica mais ampla que dava sentido ao material prático. Hoje, quando você faz um retrospecto, a gente pode avaliar esse ciclo brasileiro com muito mais calma. Houve um período de intenso entusiasmo com os pequenos grupos no começo dos anos 2000, depois uma tentativa institucional de combinação com a escola sabatina, sem grande sucesso integrador, né? E mais recentemente, em muitas uniões, uma volta ao primado da escola sabatina e uma diminuição relativa do discurso sobre pequenos grupos. Hoje o Brasil praticamente não fala mais tanto de pequenos grupos, com exceção de uma ou duas uniões que têm no seu líder uma paixão e uma convicção pessoal sobre isso. E agora só se fala, por exemplo, de escola sabatina. Antes era só PG, depois a tentativa de combinação, né, das duas estruturas, e agora só a escola sabatina de novo. Parece que nós não conseguimos, pessoal, refletir valores e visões adequadamente, e assim caímos sempre nos extremos, todo tempo, sabe? Nós amamos ou odiamos radicalmente. Isso aí é fruto de uma cultura que reflete pouco, e muitas vezes não se abre para o contraditório, sem contudo nomear os seus questionadores como inimigos, em vez de tratá-los como parceiros que pedem mais luz para fazer com que as coisas aconteçam com muito mais convicção e sustentabilidade. Eu particularmente acredito que os pequenos grupos têm o seu lugar na Igreja Adventista. Eu sou um praticante de pequeno grupo. Cheguei aqui nos Estados Unidos, comecei meu pequeno grupo e a gente levou 6 pessoas para Cristo desse pequeno grupo aqui. Tá? Eu afirmo que esse princípio de poucas pessoas é base para o movimento adventista no tempo do fim. É isso que eu mais falo. Sem dogmatizar a escola sabatina ou qualquer outra estrutura. O chamado profeta do adventismo vai além. Isso tudo é passageiro, é meio, não é fim. Ficar nisso é pequeno, pessoal. Eu acredito que Russell Burrow sabia bem disso. Ele queria muito mais do que isso. Ele queria um movimento apostólico. A incompreensão de Russell Burrow não foi apenas dos brasileiros. Foi também de muitos americanos, ou da maioria, eu diria. Tá? E praticamente marginalizaram seus ensinos. A diferença dele e de tantos outros é que ele documentou as suas ideias. Tá aqui um monte de livro. E é o que todo mundo fala, Alex, você precisa documentar também. Vou fazer isso, vou encontrar tempo para fazer isso também. Essa ideia lá no fundo era um resgate do ímpeto apostólico na liderança. E você só vai pegar isso se você for mais fundo na trajetória dele. Ele foi discipulado por Ron Gladden, que lutou ardentemente por isso todo o tempo que esteve na igreja, mas que desanimou quando percebeu que a estrutura estava rígida demais para essa mudança com uma igreja como um movimento apostólico, tal como foi nos primórdios. Infelizmente, ele saiu e montou o seu próprio ministério de treinamento e capacitação de líderes com essa mentalidade. Algo que, fora do movimento adventista, se torna o triplo mais difícil. Por quê? Porque a nossa estrutura ela é uma bênção, pessoal. Por mais defeituosa que ela seja, que ela tenha, defeitos que ela tenha, ela é uma bênção. E eu acredito que Russell Burrow não queria seguir esse mesmo caminho que Ron Gladden. Ele queria encontrar uma forma de ativar isso sem ter o mesmo caminho de Gladden. E para ele havia um abismo que separava as igrejas locais e as estruturas da igreja. Abismo que dificultava esse resgate de ímpeto apostólico. O foco dele na capacitação de leigos para a missão não podia depender de níveis da associação ou acima deles, como eu já disse aqui. Mas era da igreja local. Esse era o pensamento de Russell Burrow. Por isso ele vai investir mais tempo em mostrar que os pequenos grupos era essa oportunidade de multiplicação de discípulos, de líderes de igrejas, e assim começar a criar uma cultura apostólica que brotava do contexto local. É aqui que a gente precisa entender a escola sabatina também como uma herança apostólica adventista. Tem uma história aqui, tem uma recuperação, tá? E aqui o que eu estou falando é porque eu fiz aqui, na nossa reflexão, uma afirmação que merece desenvolvimento sustentado. Eu disse que a escola sabatina foi sempre, em sua melhor autocompreensão, a estrutura missionária da igreja.
não meramente classe de revisão de lição. Essa afirmação, gente, ela não é retórica defensiva diante de um departamento ameaçado, não. Ou aquilo que a gente fala do coração estrangulado da igreja. É afirmação histórica que precisa ser demonstrada. Porque sem demonstração, fica fácil a gente descartar a escola sabatina como peça anacrônica do organograma adventista e também fica fácil também tratá-la como um obstáculo conservador ao avanço dos pequenos grupos. Então eu vou demonstrar isso, porque isso também é pauta hoje de revitalização na minha associação. Tá? Reconhecer que a escola sabatina tem um papel fundante para a igreja nos aspectos doutrinais, denominacionais e missiológicos. Alguns não entendem isso, mesmo quando eu falo que na prática, né, a única estrutura que dá oportunidade para os adventistas serem atualizados a respeito da doutrina é uma lição da escola sabatina, porque é mundial, é uma visão mundial, é a associação geral que coordena isso, tá? E distribui para o mundo inteiro. Denominacionalmente, é o único espaço que todas as igrejas têm no mundo inteiro para desenvolver um processo de instrução e de relacionamento, porque num culto de 3 horas, o único momento que você tem para se relacionar e conversar com as pessoas é na escola sabatina. E ali você vai encontrar elementos missiológicos. Você tem oferta missionária, você tem carta missionária, dizer para você que você não é uma igreja congregacionalista, você faz parte de um movimento mundial, de que as ofertas que você coloca aqui vai abençoar outros lugares do mundo e que você ali é chamado para participar da missão de Deus. Gente, isso é grande, isso é grande. Por isso que eu falo que a escola sabatina tem implicações no campo doutrinário, denominacional e missiológico. Se uma pessoa na igreja adventista não participa da unidade doutrinária, não participa da unidade denominacional e não participa da unidade missiológica, você pode dizer que um indivíduo desse, uma pessoa dessa é um adventista raiz? Ele é um adventista 7-Eleven. Um culto, gente, um culto divino, divine. Por que o culto é divino e a escola sabatina não é divina? Um culto divino da igreja adventista não é diferente de nenhum outro culto da igreja batista. Tem louvor, tem oferta, tem pregação. Vai ser diferente uma liturgia adventista da escola sabatina, pessoal. Tá? Então, quando eu falo isso aqui, não é uma defesa cega, tá? Eu quero demonstrar isso. Tá? E o que eu vou demonstrar é que a escola sabatina, na sua origem, na sua forma madura, é uma das contribuições adventistas mais geniais à eclesiologia missionária protestante do século XIX, em termos práticos. Em termos práticos. E eu acredito que a sua redescoberta é tarefa urgente para a recuperação da liderança apostólica e toda essa série aqui defende. Então, deixa eu te explicar uma cronologia básica, por exemplo. 1852, Tiago White, pouco mais aí de 30 anos, estava residindo temporariamente em Rochester, Nova York, com Ellen White. E o pequeno filho dele, o Edson, né, de 3 anos, ele escreveu uma série ali de 19 lições para uma publicação juvenil recém-lançada chamada Youth Instructor. Você já viu qual era o conteúdo dessa lição? Era pesado se você fosse pensar que era para criança, mas era o entendimento de que precisava de instrução. Tá? O instrutor da juventude seria assim, melhor em português, né? Foi aquela primeira lição da escola sabatina. Há um detalhe biográfico que merece ser contado aqui, porque ilumina, né, toda a alma do projeto que está sendo envolvido agora da escola sabatina. E segundo Ellen White, Tiago White escreveu boa parte daquele material durante as paradas para o almoço, enquanto viajava com a família em uma carruagem coberta por toda a Nova Inglaterra, que é o lugar onde eu moro aqui. O cavalo se alimentava e Tiago White usava, né, a caixa ali, onde colocava as coisas para comer, né, ou o topo do chapéu como escrivaninha para escrever as lições. Quando você lê essa descrição, pessoal, a urgência apostólica genuína dos pioneiros aqui é grande, é gigante. Não havia tempo a perder. As lições para os jovens adventistas precisavam ser escritas. E se escrevesse em cima de um chapéu, durante uma parada para o almoço, na estrada entre Vermont e o Maine, que é roça pura. Em 1853, apenas alguns anos depois da formação do primeiro grupo de adventistas guardadores do sábado em Washington, New Hampshire, em 1844 ali, né, Tiago White organizou na casa de sua família em Rochester, Nova York, a primeira escola sabatina regular para os adultos. Era pequena, era informal, era doméstica, mas era estruturada. Em 54, John Byton, né, o futuro primeiro presidente da Conferência Geral, em 63, ele organizou outra escola sabatina em Bucksbridge, em Nova York. Tá? Em 55, o Kellogg organizou uma terceira em Battle Creek, Michigan,
Note que isso, gente, aconteceu uma década completa antes da organização final da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1863. A escola sabatina não é, historicamente, um departamento criado pela denominação. É uma das estruturas que precedeu a denominação e que ajudou a criar a comunidade que se tornaria a denominação. Isso é muito importante. Nas primeiras décadas, a escola sabatina tinha apenas 2 divisões, uma para crianças e outra para adultos. E esta última era chamada de classe bíblica. Então, as lições iniciais focavam fortemente na memorização das escrituras. Em 1863, por exemplo, a Delia Patten, ela escreveu uma nova série de lições para crianças. Em 64 e também em 1888, lições para as crianças e jovens apareceram regularmente no Youth Instructor. E em 1869, Goodluck Hyper Bell, que foi o professor pioneiro, né, da Igreja Adventista, o grande educador da Igreja Adventista, do início da educação adventista em Battle Creek, ele assumiu a edição do Youth Instructor e introduziu aí 2 séries de lições, uma para crianças e outra para jovens. Bell, ele também publicou pela primeira vez um plano formal de organização da escola sabatina, com cargo de diretor, de secretário, com relatórios regulares de frequência, com artigos dirigidos, professores, com oficiais. Foi Bell quem deu à escola sabatina a sua forma organizacional madura. A organização formal em escala continental, ela só veio basicamente em 77, na Califórnia, com a formação da Sabbath School Association, né, da primeira associação das escolas sabatinas. Gente, que na verdade em português sabatinas, mas é a primeira associação das escolas sabáticas, né? É interessante porque no mesmo ano formou-se a associação semelhante também em Battle Creek, e em 78, em sessão da Conferência Geral, foi criada a General Conference Sabbath School Association, com Bell como secretário, e essa estrutura permaneceria autônoma até basicamente 1901, quando, na grande reorganização de Daniels, foi consolidada como departamento da Conferência Geral. Note o que significa, pessoal. Por 23 anos, de 78 até 1901, a escola sabatina operou no Adventismo como sociedade auxiliar autônoma, com as suas próprias publicações, seu próprio plano, sua própria autoridade, não como subdepartamento de outra coisa, mas como um movimento próprio dentro do movimento adventista maior. Agora vem a parte mais importante para a nossa conversa aqui, por quê? Quais foram, desde a origem, a ênfase constitutiva da escola sabatina? Diga para mim. Né? A literatura institucional adventista, particularmente, né, os materiais da Conferência Geral, né, todos ligados com a escola sabatina e o ministério pessoal, sintetiza isso em 4 pilares. O primeiro era o desenvolvimento da comunhão, era o fellowship development. Tá? O segundo era o alcance comunitário, era o community outreach. O terceiro era o estudo da Bíblia, era o Bible Study. E o quarto era a missão estrangeira, era o Foreign Mission. Gente, pare nesses 4. Comunhão, alcance, estudo e missão. Gente, isso é poderoso. Esses não são acréscimos modernos a uma estrutura originalmente catequética, pessoal. São desde 1853 os elementos constitutivos do que a escola sabatina foi pensada para ser. E quando você lê, tá, esses 4 pilares à luz do que Russell Burrow defende como modelo eclesiológico apostólico, exatamente comunhão, tá, alcance, estudo e missão, você descobre algo extraordinário, poderoso. A escola sabatina foi, desde a sua origem, um pequeno grupo apostólico estruturado. Era exatamente o que Burrow estava propondo. Já existia entre nós, tá? Já existia entre nós há 170 anos, pessoal. Vamos pensar, gente, no que significa. Havia sido esquecido, foi esquecido em algum momento, pessoal. Aqui nos Estados Unidos foi esquecido, no Brasil foi esquecido. Mas isso já era nosso, pessoal. Em 1853, Tiago White, sem ter lido nada de Roland Allen, sem ter conhecido nada de Po Yong Cho, tá? Nada. Sem ter visitado Saddleback, sem ter passado por nenhum congresso de pequenos grupos em Águas de Lindóia, ele organiza na sua casa, em Rochester, uma reunião semanal de adultos para confraternização, estudo bíblico, oração e ofertas missionárias. Em 1860, Ellen White escreveria que a escola sabatina, quando devidamente conduzida, era um dos grandes meios disponíveis para Deus alcançar almas. Em 1900, por exemplo, ela escreveria a frase que precisaria ser repetida com ênfase: a escola sabatina é um ramo importante do trabalho missionário. Gente, não é o adjunto do trabalho missionário.
não é o apoio ao trabalho missionário, é o ramo do trabalho missionário. Estrutura constitutiva da missão. A integração entre escola sabatina e missão estrangeira veio cedo, gente. E foi inovação adventista significativa aqui. Em 1885, a escola sabatina enviou suas primeiras ofertas missionárias para fora dos Estados Unidos, para a obra lá em Pitcairn, no Pacífico Sul, onde os descendentes dos amotinados ali em Bond tinham se convertido. E em 1887, com a chegada do barco missionário Pitcairn, esse era o nome do barco, construído com as ofertas da escola sabatina, o adventismo ele inaugurou uma das tradições mais notáveis de financiamento missionário do cristianismo protestante. Por décadas, cada escola sabatina local ao redor do mundo ofertava semanalmente para a missão global. As lições incluíam relatos missionários do campo, pessoal. Adventistas comuns em cidades pequenas no Iowa, na Suíça, na Austrália, no Brasil, eles aprendiam semana após semana a pensar globalmente. Eles aprendiam que a sua oferta nas classes do sábado pela manhã estava naquele mesmo momento financiando a escola adventista no Quênia, um hospital adventista na Tailândia, uma plantação de igreja em uma fronteira distante. A escola sabatina, pessoal, educava o membro adventista para uma consciência missionária mundial, antes mesmo de o adventismo mundial existir em sua forma madura. Agora, vamos ao ponto aqui difícil. Porque se a escola sabatina foi tudo isso historicamente, por que se tornou, em muitas igrejas locais, associações contemporâneas, muitos lugares, basicamente uma classe de revisão de lição, um momento de oferta missionária ao final? O que aconteceu, pessoal? A primeira coisa que aconteceu, tá? E eu sugeri isso no caso brasileiro, foi a separação institucional em alguns momentos das últimas décadas entre o departamento da escola sabatina e do ministério pessoal. Foi forte. Originalmente, na lógica de 1878, tá, e na reformulação de 1901, esses dois trabalhos eram dimensões integradas de uma única estrutura missionária. A escola sabatina era simultaneamente o lugar de formação intelectual, a lição, da formação relacional, a classe pequena, que seria o pequeno grupo, e da mobilização missionária, que seria as unidades de ação, que se reuniam durante a semana para o trabalho de evangelismo. Quando, nas reformas departamentais posteriores, o trabalho missionário foi atribuído ao Ministério Pessoal como departamento separado, a escola sabatina ficou descapitalizada da sua função missionária explícita. E o Ministério Pessoal ficou descapitalizado de sua base relacional comunitária. Como que você faz missão num contexto desse? Me diz. Sem relacionamento e sem um elemento missionário. Não tem, gente. Missão e relacionamento e missão são duas coisas que são inseparáveis. Inseparáveis. Cada uma das duas estruturas ficou com metade do que originalmente era integral, pessoal. E nenhuma das duas sozinha consegue cumprir o que originalmente as duas integradas cumpriam. Segunda coisa que acontece foi a redução progressiva do tempo dedicado à escola sabatina nos cultos sabáticos. Em muitas igrejas adventistas brasileiras contemporâneas, e aqui nos Estados Unidos, isso é claro, é objetivo. A escola sabatina é tratada como pré-evento, algo que acontece antes do culto propriamente dito. O culto é o culto divino, tá? E as pessoas não têm compromisso para chegar cedo, porque o culto é a primazia. E no movimento adventista não existia isso. No início não existia. Tá? A primazia era o encontro do estudo da Bíblia em grupo, era a escola sabatina. As atividades da unidade de ação, tá, pessoal? Era o ponto principal. Mas isso foi sendo cada vez mais postergado para a semana, frequentemente sem acontecer de fato. Aí a duração foi sendo encurtada, o período da classe foi sendo reduzido, as atividades de unidade de ação foram sendo postergadas para outra semana, frequentemente sem acontecer de fato, e o que era originalmente um espaço cêntrico de uma manhã inteira de adoração e formação foi se tornando um apêndice rotinizado. É isso, pessoal. A terceira coisa que aconteceu foi a importação de modelos celulares como suposto substituto da escola sabatina. Aí a lógica argumentativa em algumas igrejas locais foi mais ou menos assim. Não, a escola sabatina, ela virou rotina. Então os pequenos grupos são novos e energizantes. É vida. Então nós vamos substituir uma pela outra. Em alguns lugares isso de fato aconteceu. Unidades de ação foram desfeitas em nome dos pequenos grupos. E as duas estruturas passaram a competir pelos mesmos membros e pelos mesmos horários. Isso do ponto de vista
de tudo que nós estamos discutindo aqui é tragicamente desinformada. Tragicamente desinformada, tá? Porque o que os pequenos grupos celulares contemporâneos prometem, comunidade pequena, né, discipulado relacional, multiplicação missionária, é exatamente o que a Escola Sabatina, em sua forma original e madura, já oferecia. A solução não era substituir a Escola Sabatina pelos pequenos grupos importados. Era recuperar a Escola Sabatina em sua função histórica original, eventualmente integrando-as com os pequenos grupos como duas faces de uma mesma comunidade missionária local. Foi exatamente isso que o Humberto Moura, em sua tese de 2009, propôs como uma solução teórica. Mas a prática institucional, em larga medida, não seguiu. Sim, seguiu, mas foi muito mais difícil. Não posso dizer que não seguiu. Sim, seguiu. Essa era, no meu tempo na União, né, no tempo do Everon, quando ele viu que isso era inevitável, começou bastante essa ênfase, porque o Edson Schock queria mesmo que isso acontecesse, queria mais protagonismo também, né? Então, isso foi parte do processo. E já tinha acontecido antes do Everon, com o Ivan Samoluk, com o próprio Jolivet, né? Gente, tem muita história envolvida aqui, mas é para você entender o que está passando no Brasil nesse contexto e que nos Estados Unidos já havia morrido. A Escola Sabatina nos Estados Unidos, ela é completamente incompreendida. E o resgate dela, para mim, é um dos pontos fundamentais para a gente revitalizar as igrejas aqui no nosso contexto. Eu vou aqui propor pelo menos 5 operações concretas para essa recuperação da Escola Sabatina como herança apostólica. Essa herança apostólica adventista nas nossas igrejas locais hoje. Algo que a gente já está tentando implementar aqui também, tá bom? Primeiro é redescobrir os 4 pilares originais como diagnóstico operacional. A gente tem que fazer isso. Em cada igreja local, perguntar honestamente: nossa Escola Sabatina atual está cumprindo os 4 pilares? Há, de fato, confraternização real entre os membros da classe? Ou as pessoas chegam, sentam, ouvem e saem? Há alcance comunitário ativo ou a classe está fechada em si mesma? Será que há um estudo bíblico em profundidade ou uma leitura passiva de uma lição padronizada? Será que há consciência e financiamento da missão mundial ou a oferta missionária virou ritual rotineiro que ninguém coloca nada, só as criancinhas que passam lá um momento? Esses 4 diagnósticos, feitos com honestidade, revelam onde a Escola Sabatina precisa ser reativada. Segundo lugar, para mim, é a recuperação da integração da Escola Sabatina e Ministério Pessoal nos níveis locais, independentemente da estrutura departamental superior também. Tá? Não operar separado, operar junto. Mesmo que a separação departamental continue nos níveis de união, de divisão, é possível na igreja local operar a Escola Sabatina com base relacional nas unidades de ação e as unidades de ação como expressão semanal de formação missionária recebida na Escola Sabatina. Faz sentido? Estou falando isso no nível local. No nível local. Seria excelente, como a divisão sul-americana já fez, que as uniões fizessem e que as associações fizessem também. As duas juntas, tá? Aliás, o Weber é um colega, um amigo. Nós éramos colegas de quarto no período da faculdade de teologia. Conheço, sei que ele tem um coração muito bom para isso e está lutando para isso. Em terceiro lugar, é restaurar a Escola Sabatina como espaço cêntrico e não apêndice. Tá? Isso significa, gente, proteger o tempo dela no programa de sábado pela manhã. Significa atrair os melhores professores da igreja para liderarem classes. Tá? Significa investir em formação de professores de classe que tenham visão missionária, que gostam de relacionamento. Tá? Gente que gosta de gente. Significa tratar a classe da Escola Sabatina com a mesma seriedade pastoral com que se trata o sermão da pregação. Eu brinco disso aqui, né? Eu falo assim, ó, os signs da igreja, que é as placas de sinalização da igreja, não pode ter 12 horários. Tem que ser um horário só. É o horário que começa a Escola Sabatina. Ou se você inverte, o horário que começa aqui a parte do culto. Tá? Por que um é divino e o outro não é divino? Pequenos detalhes que moldam o imaginário, a narrativa das pessoas, que faz com que tudo isso aconteça, tá? Em muitas igrejas, o pastor passa horas preparando o sermão e os professores da Escola Sabatina improvisam 20 minutos antes. Inverta isso, pessoal. Se a Escola Sabatina é, em sua origem, mais missionariamente formativa que o sermão, ela merece preparação proporcional. Em quarto lugar, recupere a dimensão do alcance comunitário.
Cada classe da escola sabatina deveria ter, como parte integrante do seu trabalho, um foco de alcance comunitário concreto. Uma família que está sendo visitada, um grupo de estudos, o não adventista, uma ação social no bairro, um projeto missionário específico. Gente, eu estou falando de cada classe. Não estou falando de a igreja toda, tá? Viciar o povo num evento coletivo. Não, cada classe vira ritmo, vira hábito, tá? A classe não é apenas um espaço de estudo interno, pessoal. É a base relacional a partir do qual o trabalho missionário externo é organizado. Quando uma classe de escola sabatina não tem foco externo, ela perdeu metade de sua razão de ser. Eu sempre perguntava isso. Eu fui Ministério Pessoal da União e Escola Sabatina, só para você saber. E só na União foram quase 5 anos. Tá? 5 anos na Escola Sabatina no Ministério Pessoal. Numa associação, mais um tempo também. Todo mundo sabe que o meu trabalho sempre foi mais focado na Escola Sabatina, porque eu entendia que o Ministério Pessoal passava por ela. Hoje, o Ministério Pessoal é muito dedicado para o estudo bíblico. Mas eu pergunto, aonde que acontece a mobilização para isso? É no geral? No geral não mobiliza. No geral você incentiva, motiva, inspira, desafia. Mas a mobilização é no pequeno. É no pequeno. E aonde que a igreja tem estrutura para o pequeno? É isso, pessoal. Em quinto lugar, talvez mais importante que o argumento, né, desse episódio todo, trabalhando aqui sobre escola sabatina, é articular publicamente na pregação semanal, né, e no momento ali de classe bíblica pré-batismal, a herança histórica da escola sabatina como tradição adventista própria. A gente não tem estudo bíblico que explica essas questões, que mostra para as pessoas a relevância de ser parte da unidade doutrinária, denominacional e missiológica da igreja. A maioria dos adventistas brasileiros, incluindo a maioria dos professores de escola sabatina das nossas igrejas, eles não sabem que Tiago White escreveu lições no topo do chapéu em uma carruagem em 1852. Ele não sabe que a primeira escola foi formada na casa dos White em Rochester, em 1853. Ele não sabe que Harper Bell organizou a sua forma madura em 69. Ele não sabe que a Conferência Geral criou uma associação da escola sabatina para formação em 78. Ele não sabe que a oferta da escola sabatina financiou um barco chamado Pitcairn em 87. Sem essa memória histórica, pessoal, a escola sabatina parece, para o membro contemporâneo, uma estrutura velha e arbitrária. Com essa memória, ela é vista pelo que ela é. Uma das contribuições adventistas mais geniais à eclesiologia missionária protestante, contemporânea aí de Spurgeon e anterior a Moody. Eu termino aqui com uma observação que costura, né, todos esses blocos anteriores que eu já trabalhei aqui, tá? Quando Russell Burrow, em Como Reavivar a Igreja do Século XXI, propõe que a igreja local recupere a estrutura tripla do adventismo pioneiro, adoração, instrução intelectual e pequenos grupos relacionais, ele não está propondo importar pequenos grupos celulares de show ou de castelhanos. Ele está propondo recuperar uma estrutura que o adventismo já tinha em 1853 e que se chamava Escola Sabatina. O nome era diferente, mas a função era a mesma. A tragédia da decepção brasileira de Burrow, em parte, foi a de perceber que ele estava recomendando a recuperação de algo que tínhamos, não a importação de algo que outros tinham. Recuperar a escola sabatina histórica é simultaneamente ouvir Burrow corretamente, ouvir Ellen White corretamente e ouvir Tiago White corretamente. É um ato de fidelidade tripla aqui, pessoal. E nesta hora da história do adventismo, talvez seja um dos atos de fidelidade mais urgentes que nós podemos praticar.